Bom, meu nome é Cires, eu faço parte da equipe de História do Colégio Nacional Pré-Vestibulares e, em nome dessa equipe, estou aqui para fazer alguns comentários acerca das questões que vieram na prova de História do vestibular UFO, julho 2008. Inicialmente, quero aqui parabenizar a banca dos que conceberam estas questões, primeiramente por se tratar de questões que estão exatamente dentro das nossas expectativas, são parcelas constituintes do programa, o qual a UFO toma como referência para a elaboração dessas questões, portanto, tecnicamente, trata-se de uma prova seletiva. E que certamente fará com que os bons alunos, aqueles que melhor se prepararam, tenham uma certa tranquilidade para tratar dos temas que aqui são levantados. Contudo, é importante destacar o fato de que as questões aqui elas são muito trabalhosas, exigem uma grande dissertação. Eu temo pela exiguidade tanto do tempo para a formulação dessas respostas, quanto da exiguidade do espaço para a construção destes textos. De qualquer forma, as questões da segunda fase tiveram um alto grau de seletividade. Em resumo, é isso que nós podemos considerar. Então, com relação às questões, eu trago para vocês o seguinte: a primeira questão tratou de um assunto relacionado com a questão cubana. Na letra A, pediu para que contextualizássemos a Revolução Cubana. Então, contextualizar a Revolução Cubana significa inserir este evento histórico no conjunto dos eventos que, de alguma forma, ampliam e evidenciam uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética no quadro pós-Segunda Guerra Mundial. A Revolução Cubana acaba se inscrevendo nesse contexto, naturalmente exigindo por parte das superpotências o posicionamento. A União Soviética favorável ao que se passa em Cuba e os Estados Unidos absolutamente contrários. Na letra B, fala exatamente no contexto do pós-Guerra Fria, um contexto marcado pelo fim da União Soviética e, portanto, pelo fim da polarização, da socialismo-capitalismo, e dessa forma Cuba acabou ficando meio que isolada. O que faz com que Fidel Castro tenha que promover alguns ajustes, algumas reformas no plano político, no plano econômico. É exatamente o que se pede na letra B. Na segunda questão, diz respeito à situação do Brasil. Fazendo aí uma análise comparativa entre o Brasil do início do século XIX, momento em que Dom João VI transfere sua corte aqui para o Brasil, em função das invasões napoleônicas lá na Península Ibérica, e dessa forma a situação no Brasil muito se assemelha à situação do Brasil hoje. Pede que seja transcrito do texto situações que podem ser verificadas tanto em 1808, no período joanino, quanto no Brasil dos anos 90, início desse século. A terceira questão diz respeito à Guerra do Paraguai, sobretudo no que tange às suas repercussões para o Paraguai, a devastação do Paraguai em função de ter sido derrotado pela Tríplice Aliança, que teve o concurso e a colaboração da própria Inglaterra, e a letra B falar sobre a situação dos pobres, dos ex-combatentes brasileiros, depois desse evento que aconteceu no final do século XIX. E, por fim, na quarta questão, uma questão relacionada à situação dos trabalhadores e como eles reagiram diante desse quadro criado com a Revolução Industrial, com o processo de consolidação da ordem capitalista, com a hegemonização da ordem burguesa e a condição de vida cada vez mais hostil e precária para os trabalhadores. Então era para dissertar na letra A exatamente as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores no quadro da Revolução Industrial e, por fim, no item B, fazer uma análise sobre como os trabalhadores reagiram, especialmente citando aí, entre outras coisas, o ludismo e o cartismo. Então é isso. Para finalizar, reitero aqui a nossa alegria com a prova em função de sua seletividade e que dessa maneira a gente espera que outras venham da mesma forma. Está de parabéns, portanto, a banca de concepção dessa prova de História. É isso aí.